Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Meu nome é Regis e estamos aqui com Davi Zanussi. Seja muito bem-vindo, Davi. Para este episódio, nós vamos falar sobre um tema muito novo para mim, né? Mas eu acredito que é muito importante e é por isso que gerou um interesse em trazê-lo até aqui. Nós vamos falar sobre a engenharia civil e vamos falar também sobre a atuação do engenheiro civil, atuação do engenheiro civil nas obras públicas, e eu acredito que vai ser, assim, muito bacana. Seja muito bem-vindo, Davi, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui para poder te conhecer um pouco mais. Te peço que você faça aí sua apresentação, conte um pouquinho da sua história para nós. Bom, Regis, primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Estou lisonjeado, né, de estar aqui, né, com você, né, no Pod Prosa. Sou Davi Zanussi, engenheiro civil, formado em 2010, então tenho 14 anos aí de formado. Minha trajetória começou no Cefet, então estudei no Cefet, Senai, depois formei pela PUC Minas, Universidade Católica, lá no Coração Eucarístico. Sou pós-graduado em engenharia rodoviária. Você é filho da PUC. Filho da PUC, exatamente. Sou pós-graduado em engenharia rodoviária, concreto armado, fundações, engenharia aeroportuária também. E atuo hoje na administração pública. Então, hoje a gente fala que não é secretário, eu estou secretário adjunto de obras lá no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, e onde a gente está fazendo um trabalho muito bom lá, e já vem essa trajetória aí desde 2010, aí, depois que formei nessa vida pública também como engenheiro de prefeitura e de consórcio público. Entendi. Davi, agora, você falou um pouco aí sobre sua pós, né? Você falou também sobre a sua jornada acadêmica, né? Então, você passou pelo Cefet, Senai. Cefet, você chegou a fazer o que lá no Cefet? No Cefet eu formei curso técnico de estradas, então meu curso técnico em estradas eu fiz pelo Cefet, e no Senai eu fiz alguns cursos na época era menor aprendiz, né? Então a gente era bolsista, então no Cefet foi isso e no Senai como menor aprendiz. Legal. Agora, na engenharia civil, né? Você fez pela PUC, e um curso muito importante, por sinal, muito bom, né, o curso. Mas você chegou a fazer aí essas pós-graduações. Você falou que tem pós em... Engenharia rodoviária, concreto armado, fundações. Isso, e uma outra... Engenharia aeroportuária. Isso aí. Sobre a aeroportuária. Me fala um pouco mais sobre essa pós aí. Na verdade, a aeroportuária é pavimentação em aeroportuária. Então, o dimensionar, qual que é o objetivo da pós e o que a gente aprendeu na pós-graduação em engenharia rodoviária e aeroportuária. A gente dimensionava pavimentos para receber aquele, caso, avião, né, o que seja. Então, era um dimensionamento de pavimento, tanto em rodovias, tanto em aeroportos. Ah, legal. Então, a gente dimensionava lá, desde as camadas de base, né, porque o pavimento ele é formado pelaquela capa, que, no caso, ou o concreto ou o CBUQ, que é o concreto asfáltico, o revestimento asfáltico, e abaixo dessa camada ele tem outras camadas, que são camadas granulares, ou pode ser rígida, que é concreto rolado, ou base granular. Então, o objetivo dessas pós, em específico, era o dimensionamento desses pavimentos. Que aí essa pavimentação, tudo depende ali também, vamos dizer assim, da utilização daquela via. Na pavimentação, como que funciona? Em estradas... Então, a gente tem que fazer 2 estudos, basicamente. A gente faz o estudo de tráfego, então, para a gente verificar qual que é o tipo de veículo que vai passar e a quantidade de veículos que vai passar. Então, rodotrem, bitrem. Então, a gente calcula, faz um estudo. Esse estudo geralmente é feito na terça, quarta e quinta-feira, que são os dias mais normais daquela semana. Não dá para fazer no domingo, porque é um dia muito atípico, na segunda também. Então, pega-se terça, quarta e quinta. Então, verifica a média daqueles veículos que está passando, e o número N não é o número de veículos que passa, é o número de eixos de 8,2 toneladas. Então, o carro, a moto, a bicicleta, ela não entra no critério de dimensionamento do pavimento. Ele só vai entrar como um número ali, para cálculo de interferências.
Mas o número N, basicamente, são o número de eixos de 8,2 toneladas. Então, por exemplo, um bitrem, quantos eixos de 8,2 toneladas ele tem? Então, a gente pega o número de veículos que passou daquele modelo e transforma aquilo ali em número de eixos de 8,2, e aí a vida útil de um pavimento, por exemplo, no pavimento flexível, a vida útil dele é 10 anos. Então, eu projeto aquilo ali para 10 anos. Né? E lembrando que o número de veículos que passa esse ano que vem vai aumentar 3%, porque existe um aumento geométrico do número de veículos por causa do crescimento do PIB. Então, a gente projeta isso e não é um crescimento linear, é um crescimento geométrico que vai ter ao longo de 10 anos. Nos pavimentos rígidos, que no caso o aeroportuário entra, né, nos pavimentos rígidos, hoje, por exemplo, a Via Expressa aqui em Contagem é um pavimento rígido. O pavimento rígido não é aquele asfalto. Então, existe a gente chama de que é um pavimento onde a capa ali é um concreto. Aí o projeto ele é feito para 20 anos. Então, basicamente é isso. Então, no pavimento flexível, a gente projeta para 10 anos e no pavimento rígido faz o seu projeto para 20 anos. Então, a durabilidade, a vida útil, ela é muito maior. Muito bom, cara. Eu não sabia disso. A maioria das pessoas não sabe, né? Tá fora, a gente só vê ali que... E aí, além do estudo de tráfego, então você faz um estudo de tráfego para você saber o número de veículos que vai passar para você transformar nesse 8,2 toneladas que eu falei. E além desse número, do número N, a gente precisa de conhecer também o estudo geotécnico. Então, a gente faz um estudo geotécnico para a gente conhecer e saber quais são as características do meu solo. Resistência, CBR, granulometria, limite. Então, a gente faz alguns ensaios para a gente saber quais são as características do meu solo. Então, de acordo com o número N e as características do meu solo, eu faço o meu dimensionamento do pavimento para aquelas duas características. Muito bom. E nós vamos ter uma aula sobre vários assuntos aqui hoje, né? Porque, afinal de contas, também você é professor, né? Sim, eu lecionei no Pitágoras 2013 a 2023. Eu costumo falar que todos os alunos, 80% dos alunos que formaram no Pitágoras, né, nessas datas, 2013 a 2023, eu consegui... Foi meu aluno, né? Eu fui professor desses 80% desses alunos. Então, é um período muito bom, né? Eu gosto de lecionar e lecionei diversas disciplinas, né? Na mecânica dos solos avançada, materiais de construção, resistência dos materiais, estrutura isostática. Também atuei em algumas disciplinas na engenharia ambiental, né? E na arquitetura. E dentro desse leque todo aí de disciplinas aí, se você pudesse destacar uma assim que você falou, ó, eu gosto de abordar essa disciplina, eu gosto de trabalhar com este tema, qual que seria? Geotecnia, mecânica dos solos, estradas e pavimentação. Então, são essas 4 aí. É porque tudo tem a ver com solos, né? Como eu formei em estradas no Cefet, então acontece que assim, o curso técnico pega muito para essa área, né? De geologia, de geotecnia, de você conhecer o solo, as propriedades físicas, mecânicas dele. E aí eu fiz meu laboratório, né, meu estágio foi no laboratório do DR, do Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, ali lá ao lado do Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, minha vida toda foi no laboratório. Então, e aí, nas disciplinas no Pitágoras, né, de Betim, onde eu lecionei esses 10 anos, eu atuava muito também no laboratório de solos. E eu acho até por isso que eu sempre era paralítico ou patrono, né, das turmas, porque todo mundo gosta de laboratório. Então, nessas matérias onde há aulas práticas, os alunos gostam mais, acabavam que a gente tinha uma interação melhor e eles sempre fui convidado para ser paraninfa aí. Muito top. Agora, sim, e hoje, né? Qual que é a atuação do Davi? Qual que é a sua ocupação? Hoje você está trabalhando especificamente em quê? Hoje eu estou no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Eu falo que eu não sou, né? Eu estou como secretário adjunto de obras. E onde a gente está desenvolvendo um trabalho muito bom. Ano passado a gente praticamente entregou quase 200 obras. Então, um município muito grande, extensão territorial. Lá, mais de 50% da população é em comunidade rural. Então, ou seja, mais de 50%, né? Não é a área urbana, 51% é a área rural. Então, e como é um município muito grande em questão em extensão territorial, então eu tenho várias comunidades em pontos
diferentes e às vezes até longe um do outro, né? Então, eu tenho comunidade próxima, por exemplo, a Itabira, para quem conhece aquela região, e tem outra comunidade muito próxima a João Molevade. E aí, o que acontece que no governo, né, que nós estamos lá, então, leva-se, a administração pública leva o equipamento público, leva uma pavimentação, um calçamento, uma unidade básica de saúde, uma escola, que seja. Então, acaba que é um município pequeno em questão de população, 11 mil, próximo de 12 mil habitantes, mas em questão territorial é maior até que Belo Horizonte, questão territorial, por incrível que pareça. Por isso. Então, faz divisas com várias cidades, muito grande, então há muitas comunidades rurais e acaba que você tem que levar, né? O governo tem que estar nessas comunidades levando esses equipamento, né? Equipamento público que eu falo. Infraestrutura, dá dignidade, né, para aquela população, sendo ela pequena ou grande, né? Então, é isso. Agora, a sua atuação, de fato, é voltado a quê exatamente? Assim, eu digo, vamos dizer assim, as minúcias da sua atividade lá. A gente desenvolve muito, assim, é obra pública, então começa toda obra para acontecer, ela precisa passar por um processo que a gente chama de processo licitatório. Então, qualquer contrato numa administração pública, ele precisa de passar por um processo licitatório. Então, a gente faz todo esse processo licitatório. O processo licitatório, a gente sabe que, por exemplo, eu quero fazer uma determinada obra, eu preciso, antes de fazer aquela determinada obra, eu preciso de fazer um projeto. Antes do projeto, eu tenho que fazer o estudo. Então, faço o estudo, depois ele faz o projeto básico, depois o projeto executivo. A partir desses projetos executivos aprovados, às vezes, se for uma questão de saúde, eu preciso de aprovar ele na vigilância sanitária. A partir do momento que está ele aprovado, a gente parte para o momento de planilhar, faz a planilha orçamentária, quantifica, né, faz a planilha orçamentária, elabora os estudos necessários para a gente poder licitar. E, a partir daquela licitação, tem um contrato e depois dá a ordem de serviço para executar. Então, eu atuo muito nessa área de elaboração de projeto, de acompanhamento de processo licitatório e execução das obras para ter elas com funcionalidade integral. Oh, show. Agora, se me fala... você trabalha especificamente, né, vamos dizer assim, nesse desenrolar desses processos licitatórios, somente lá no São Gonçalo do Rio Abaixo. Eu até anotei aqui para não... Hoje eu estou... Hoje é lá. O que acontece? Eu estou secretário lá, né? Então, eu sou secretário adjunto de obras lá. Então, eu atuo propriamente nessas questões de administração pública e processos licitatórios de lá. Só que eu dou muito suporte. Então, para outras prefeituras, quando me solicitam. Então, eu acabo sendo consultor de algumas prefeituras na questão de captação de recurso, caso for necessário responder algum tipo de órgão específico. Então, eu ajudo muito nessa questão de consultoria e captação de recursos. Então, nessa minha vida aí desde 2011, ajudei vários municípios aí na captação de recursos públicos para conseguir o dinheiro necessário para executar aquela obra. Tá. Sobre captação de recursos. Tema bom, hein? Vamos lá. Captação de recursos. Como que... Vamos na gênese das coisas, né? Como que as coisas funcionam? É legal. Me conta aqui, como que funciona isso? Como que faz uma captação de recursos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acredito que, assim, a minha vida profissional é fora da vida pública, né? Certo. Então, assim, eu não sei como que funciona os trâmites públicos. Eu não sei se até o termo seria esse, né? Isso mesmo, mas você está entendendo. Sim. Então, assim, eu não sei como que funciona. Imagino que para quem, né, participa dessa vivência, talvez tenha uma clareza melhor, né? Mas vamos abordar este tema levando em consideração, assim, não, estou falando para leigo. Sim. Vamos partir do zero. Como que funciona isso?
esse processo de captação de recursos? Então, o que acontece? Existe vários pontos a serem discutidos. Um dos pontos iniciais nessa captação de recursos é, por exemplo, a maioria dessa captação de recursos da prefeitura, às vezes a prefeitura não tem disponibilidade financeira para executar uma determinada obra. E aí vem essa captação de recursos. Como acontece? Quando é um recurso da União, então vem um recurso da União, lá do governo federal. Então, eu tenho um recurso disponível. Geralmente, esses tipos de recursos, eles vêm através de uma emenda parlamentar. Então, naquele orçamento impositivo que existe, né, do governo federal, divide-se aquilo ali pela quantidade de deputados que existe, não falha a memória, 513, e cada deputado ali vai ter um valor X para disponibilizar aquilo ali para aquele município, onde ele veio, né, onde ele tem algum tipo de eleitorado, enfim, que seja. O deputado vai falar, município, eu estou com esse recurso disponível e vou enviar para vocês. Então, o que acontece? A prefeitura, né, o órgão requisitante, a secretaria, ela vai se organizar para captar aquele recurso. Então, como que ela se organiza? Fazendo projeto. Então, eu faço um estudo, eu faço os projetos necessários para conseguir fazer a captação daquele recurso. Só que o ideal é que, se a secretaria, né, de obras ou qualquer outra secretaria que for, ela já se planejar. Então, ela já verificar que eu tenho uma possibilidade de eu conseguir aquela captação, então ela se planeja, ela já realiza aqueles projetos antes, porque quando chegar aquela oportunidade daquela captação daquele recurso, ela já está com o projeto pronto para apresentar e sair na frente de outros municípios. Então, basicamente é isso. Tem que ser feito já todos os projetos. Porém, a captação de recursos vindo de um governo federal, da União, ela passa pela aprovação da Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica é a gestora, geralmente é a gestora. Então, eu não consigo apresentar apenas um croquis. Eu tenho um croquis aqui, aquele esboço, né, do projeto. Eu tenho um projeto básico e vou apresentar isso na Caixa e ela vai aprovar. Não, ela não vai aprovar só com um projeto básico. Ela vai querer todo o projeto executivo detalhado e os projetos complementares. Então, eu tenho que elaborar. E, além disso, ela vai verificar se a sua planilha orçamentária, se a sua documentação está em conformidade com os parâmetros que ela já definiu. Então, existem alguns parâmetros. Olha, eu já tenho licença ambiental daquele empreendimento? Tem. Eu tenho desapropriação? Tem. Então, existe um checklist. Não é somente falar, eu tenho esse projeto, eu quero executar aquilo ali. Não. Então, ela vai verificar se você tem a documentação necessária que você está pleiteando aquilo ali. E, se você tiver, aí você vai aprovar. Nessa aprovação, estando tudo ok, eles fazem uma visita para verificar o local, né, do empreendimento. Estando tudo ok, vai liberando o recurso. E aí, quando libera o recurso, não começa a obra. Aí você vai licitar aquela obra. Então, tem esse detalhe. Então, a captação de recurso... É como se o Ministério, se for o Ministério da Cidade, ou o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ele viabiliza, tem aquele recurso, é uma emenda parlamentar que seja, ok, aquele município apresentou uma proposta, aquela proposta foi aprovada, a gente vai começar os estudos, os projetos necessários, vai encaminhar para a Caixa vai aprovar, ela aprovando, aí a gente vai iniciar, então, o processo licitatório. Então, eu começo a elaborar um processo licitatório para aquele recurso que foi aprovado. Só que ainda a Caixa Econômica ela aprova o seu processo licitatório. Então, ela vai verificar se você fez um processo licitatório em conformidade com as leis, né, vigentes. Agora, assim, sem querer te interromper, mas só para a gente não perder essa linha de raciocínio. Beleza. Então, chegamos até aqui no processo licitatório. Para chegar até no processo licitatório, eu precisei lá atrás, já ter um projeto tal, estrutural... projeto hidráulico, arquitetônico, beleza. Neste momento da licitação, a empresa, então, ela já tem o projeto pronto. Ela só vai executar aquele projeto? Ou aquele projeto ali foi só para fins
de aprovação não quer dizer que aquele projeto é o que vai ser executado. Não, se for um recurso, se for um projeto oriundo de um recurso que você aprovou na Caixa Econômica, você vai ter que licitar ele. Porque qualquer modificação que você faz, se você fazer algum tipo de modificação, você pode ser penalizado, inclusive, de devolução do recurso integral. Entendi. Então, você tem que executar o que foi aprovado pela Caixa Econômica Federal que você propôs. Acontece muito isso de prefeitura e na administração pública, tem-se um projeto, só que aí chega na hora e quer mudar o projeto que foi aprovado. Se for um recurso federal, ainda com a aprovação da Caixa Econômica, isso não é, sim, é possível, mas eu não posso, eu teria que paralisar, eu teria que fazer um novo projeto, uma readequação, reapresentar isso novamente para a Caixa e ela vai aprovar novamente. Mas, em tese, considerando que a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração, então vamos licitar aquela obra do jeito que aquele projeto foi aprovado. E aí, como que vai ser o processo licitatório? Até ano passado, a lei era 8666 de 93. Então, toda a administração pública, a lei principal para fazer uma licitação era 8666. A partir desse ano, que a lei antiga ela foi revogada, então a nova lei de licitações é a 14133. Então, toda a administração pública, todas as licitações que são feitas a partir desse ano têm que seguir essa lei. Então, faz com inconformidade com essa lei e faz a licitação. Nessa nova lei, na 14133, ela enfatiza muito a questão de planejamento, sabe, Regis? Então, a gente tem que planejar um processo licitatório. Eu não posso, eu quero fazer uma obra, mas não é só porque eu quero fazer aquela obra. Eu preciso de fazer, é de interesse público, então eu faço todo um planejamento para poder fazer esse tipo de licitação. Muito legal. Assim, agora me fala um pouco mais sobre essa lei 14133. 14133. Então, a 14133, ela substituiu a 8666. E o que acontece? Antigamente, na lei antiga, as licitações elas poderiam ser feitas em formato presencial. Então, eu tinha algumas modalidades na lei antiga, eu tinha outras modalidades. Tinha tomada de preço, tinha concorrência pública, tinha outros tipos de modalidade. Nessa lei específica, não. Ou eu vou fazer um pregão, ou vou fazer uma concorrência pública assim, para obras de engenharia ou para serviços comuns ou especializados de engenharia. E é tudo eletrônico. Então, essa lei, toda disputa, ela acontece eletronicamente. Então, ela acontece lá na sua sala, cada empresa vai disputar eletronicamente e ninguém sabe quem está dando aqueles lances. Então, como que é o formato? Como que é essa nova lei? Então, o setor requisitante, imaginamos Secretaria de Obras. Elaborou o estudo, elaborou o projeto, depois de elaborado o projeto, quantificou, fez a planilha orçamentária, quais são os documentos que a nova lei ela pede? Então, os documentos que a nova lei pede, ela vai te pedir, isso para o setor requisitante, tá? Ela pede o estudo técnico preliminar, a gente chama de ETP. Então, o ETP é um documento onde você vai colocar todas as minúcias, o objeto do contrato, as particularidades, normas de execução, a vantajosidade de estar executando aquela... Por que você está querendo fazer essa obra? Né? E aí, o final desse ETP vai demonstrar se é vantajoso executar aquele objeto. Então, imaginamos que o seu objeto é o escopo, tá? É a obra. Então, imaginamos que Regis, imagina uma cidade que seja, né, que Regis vai querer participar de uma licitação, ela vai fazer uma licitação para a construção de... Ela está pensando em fazer uma construção de um posto de saúde num bairro que já tem um posto de saúde. Então, basicamente é isso. Eu já tenho um posto de saúde num lugar e o município lá decidiu, o prefeito, junto com as secretarias, decidiu que quer fazer mais um posto de saúde. Então, vamos fazer o ETP. Então, no ETP, olha, a construção de mais um posto de saúde na comunidade tal. Qual que é o valor estimado? Então, você coloca normas de execução. E aí você vai falar assim, ó, por que eu estou querendo fazer um novo posto de saúde? Então, você vai justificar, olha, eu estou querendo fazer um novo posto de saúde porque o que está lá atualmente não está atendendo a demanda. Então é justificado. Beleza, eu preciso de ampliar. Então, mas é melhor eu fazer um novo posto ou é melhor ampliar?
Então, você vai ter que colocar todos aqueles pós e contra naquele ETP e, no final, você vai decidir, como gestor, olha, é vantajoso eu fazer um novo posto de saúde, porque se eu fazer aqui, eu vou estar causando transtorno, porque poeira em unidade básica de saúde, vai ter movimentação, vai ter ruído, então não estou querendo ampliar. Então, é vantajoso eu fazer aqui, porque eu já tenho, a prefeitura já tem esse terreno, então vou fazer um novo. Tudo bem. Então você vai colocar isso no ETP e a frase final desse ETP, desse estudo técnico preliminar, é falar, há uma vantajosidade de eu fazer esse novo posto de saúde. Ok. Então, esse é um dos documentos que eu preciso para fazer a licitação. Além deles, eu faço um mapa de risco, faço um estudo técnico, um termo de justificativa técnica, aliás, e aí, dando tudo isso, com a planilha orçamentária e os projetos necessários, eu vou mandar para a licitação. A licitação vai confeccionar um edital, vai passar para outros setores, jurídico, controladoria. Feito isso, ela vai publicar. Então, ela publica e as empresas vão participar do certame. Na 14133, aí tem que é a nova lei, tem essa questão que as empresas estão dando muito desconto, sabe, Regis? Então, por exemplo, está um mundo doido da engenharia. Então, você faz uma orça lá, 1 milhão, aí elas dão um desconto de mais de 25%. Na nova lei, acima de 25% de desconto é considerado inexequível. Então, basicamente, o que mudou dessa lei nova para a anterior? Primeiro ponto, tudo hoje é eletrônico. Então, não existe mais nada presencial. Então, toda disputa ela acontece eletronicamente. Segundo ponto, ela exige mais um planejamento da prefeitura. Então, eu quero fazer uma licitação, mas eu tenho que me planejar. Então, eu tenho que fazer as documentações e me planejar realmente para verificar se é necessário eu executar aquela determinada obra, aquele determinado serviço. Agora, essa documentação aí, né, que a gente vai mostrar as vantagens, tal, por que eu quero fazer, que não sei o que, tá, beleza. Para atender a demanda aqui para esse posto, usando como exemplo o posto, está muito alta e a gente tem que criar um outro posto. Este argumento, ou este documento, ele vai ser questionado em algum momento, ou basta eu preencher e aquilo que eu colocar é a resposta final? A lei fala que o ETP não precisa de ser público, mas eu preciso de fazer ele. Por quê? Determinado momento, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, querer fazer um tipo de investigação ou uma auditoria, ele vai verificar se aquela prefeitura ela fez, para aquele determinado processo, aquele determinado certame, foi elaborado um estudo técnico preliminar, porque a lei pede. E aí, se não foi, o gestor vai ser responsabilizado por isso. Entendi. Mas ele não é público, tá? Porque o que acontece? Quando faz a licitação, você tem que colocar toda a documentação. Então, você coloca todos os anexos. Além do edital, o edital é o documento base para as empresas elaborarem as suas propostas. Mas, além do edital, existem outros documentos que são indispensáveis para a empresa formular aquela proposta. Então, o que a empresa precisa para formular a proposta? Primeiro, ela precisa dos projetos, ela precisa de estudar o projeto. Então, então tem que disponibilizar o projeto arquitetônico, os projetos complementares, drone sanitário, elétrico, até para ela verificar se o que está no projeto está naquela planilha orçamentária que a prefeitura orçou. Então, tem que disponibilizar. O ETP eu preciso disponibilizar? Não. Algumas prefeituras disponibilizam, mas não é regra, tá? Não é obrigatório. Mas eu tenho que ter ele lá no processo, porque se eu tiver alguma auditoria, eles vão verificar se foi feito todos os documentos necessários para aquela licitação, se eles estão compondo o processo. Tá, então esse ETP. 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 Estudo técnico preliminar. Então tá. O ETP, ele é preenchido, mas então ele não vai ser questionado. No certame, não. Pode ser, ele tem que estar lá. Ele pode ser auditado. Ele pode futuramente. Não vai ser questionado. Então, por exemplo, não, preencher. Porque eu estou te questionando isso, porque. Questionar, pode fazer só por fazer. Porque, por exemplo, tá, beleza. Vamos pegar como exemplo aqui o nosso posto de saúde. Vou construir um outro posto de saúde porque esse aqui não está atendendo a demanda. A demanda está muito grande. Tá. Mas é relativo. Relativo. Mas aí tudo bem, eu coloquei ali isso. Então, por exemplo, não vai ser questionado. Não vai ser questionado. Mas aí Pode ser auditado. Pode ser auditado. Mas por isso que é importante, quem for elaborar o ETP, o engenheiro, o ideal é ser o engenheiro, né, que está de acordo com aquele, assim, sabendo daquele projeto.
é ele pegar, por exemplo, olha, vai fazer um novo, vamos conversar com a Secretaria de Saúde. Qual que é a comunidade? Quantas pessoas são atendidas aqui por dia? Olha, e tá atendendo? Então, faz uma pesquisa. Então, colocar esses dados, esses elementos no ETP, ele dá mais força, mais robustez para você conseguir falar, olha, é vantajoso eu fazer isso, porque senão fica uma discricionalidade da gestão. Entendi. Então, assim, é importante, realmente isso ele não é obrigatório ser público, mas ele tem que estar lá dentro do processo, porque se for auditado, tem que verificar se ele foi auditado. E se ele foi realizado, na verdade. E um detalhe, se ele é um estudo técnico preliminar, então eu tenho que fazer ele anteriormente à licitação. Não adianta eu fazer lá uma semana antes da licitação. Né? Não faz sentido. Então, eu tenho que verificar se realmente é vantajoso. Então, eu tenho que fazer lá 2 meses, 3 meses atrás, antes mesmo de começar os projetos. Porque senão não justifica. Imagina se não for vantajoso, mas eu já paguei para realizar a execução desses projetos. E aí, vai ficar o projeto perdido? Agora, para a execução desses projetos, se abre também uma licitação? Sim. O que acontece toda a contratação, Regis, na administração pública, ela precisa, eu não vou falar todas, mas mais de 90% precisa de uma licitação, um processo licitatório. Por que não é 100%? Porque existem casos que há dispensa de licitação. Quando, por exemplo, na nova lei, até 100 mil, eu posso fazer uma dispensa de licitação, se for para engenharia. Ou também quando acontece uma questão de saúde pública, né, um desastre, aí eu posso fazer dispensa de licitação. Fora esses casos, e isso está especificando lá na lei, o que eu posso, o que não, fora essa dispensa por valor ou por algum problema aí, humanitário, desastre, enfim, eu tenho que fazer um processo licitatório. Entendi. Então, se existe um contrato de uma obra, ele passou por um processo licitatório. E a questão do processo licitatório é o seguinte, nem sempre o mais barato é o mais vantajoso para a administração. Por exemplo, na sua casa, quando você vai fazer a sua obra, você vai ter seus critérios para você escolher. Eu vou escolher esse fornecedor aqui porque... Pode ser porque ele é mais barato? Pode. Mas pode ser por uma indicação, pode ser por um material de qualidade melhor. Na administração pública, não. Se o critério lá foi menor preço, que é o que o pessoal mais usa, então você tem que contratar com menor preço. E nem sempre esse menor preço é o mais vantajoso. Então, por isso que, às vezes, o papel higiênico numa administração pública, você não vai ver ele de qualidade, porque o pessoal não especificou o que ele queria, a qualidade que ele queria. E quando você não tem uma especificação boa do produto, do serviço que você quer, você vai ter uma compra ruim. Né? Café ruim. Né? Estou tomando um cafezinho aqui da prefeitura. Que café ruim. Mas por quê? Porque lá na licitação não houve uma especificação de uma qualidade melhor para você restringir qualquer produto, qualquer serviço. Então, o ideal é, assim, a administração sempre focar nisso, sabe? Planejar, especificar, detalhar o que ela quer para ela comprar bem. Hoje, o maior comprador do Brasil é o governo, né? Então, ele é o maior comprador. Então, só que não adianta assim, só fazer um edital por fazer se eu não especificar. Então, eu quero um produto, especifica tudo. Eu não posso colocar marca. Hoje a lei proíbe de eu falar assim, eu quero uma marca X. Não. Eu posso falar que eu quero similar àquela marca, equivalente àquela marca, mas eu não posso falar que eu quero aquela marca. Né? Porque eu não posso restringir a licitação àquela marca. Tá, mas aí senão eu posso restringir a uma categoria. A uma categoria. Então, o setor requisitante que consegue, né, discernir, consegue verificar o que ele realmente quer, né, qual produto que ele quer, e por isso que é importante a pessoa que for fazer uma licitação, ela conhecer do produto, ela conhecer do que ela está fazendo. Ou então, pelo menos, se não conhecer, pesquisar. Hoje está tão fácil, né, na internet, os tipos de pesquisas. Você consegue fazer várias pesquisas. Mas tem que ter uma especificação e na obra também. Então, se eu conseguir ter uma especificidade grande, eu consigo contratar melhor. Né? E aí eu vou ter um produto melhor, uma entrega para a comunidade melhor, que é o objetivo maior. Davi, agora, sei que eu deveria ter feito essa pergunta para você lá atrás, né? Porque, ainda voltando aqui da captação de recursos. Sim.
Porque nós falamos sobre a captação, mas focamos muito em obras. Sim. A captação de recursos é só para obras? Não. Entende? Por exemplo, e outra questão é a seguinte, se não é só para obras, em que mais que a gente pode utilizar esses recursos para captação? Então, por exemplo, eu tenho um hospital, que eu estou construindo um hospital. Então, eu consigo fazer captação de recursos dos equipamentos hospitalares, então, dos equipamentos médicos hospitalares. Então, numa UTI, então, no carrinho de anestesia, então, todos os tipos de equipamentos. Na questão também voltada para transporte, eu consigo captação de recurso para aquisição de veículos, sabe, escolares, ambulância, carros, enfim. Então, a captação de recursos ela não é somente para serviço, ela também é para aquisição de bens. Entendi. Tá? Só que, se for para obra, aí segue esse ritual que eu falei. Se for recurso federal, ele vai passar por uma aprovação da Caixa Econômica. E aí ela é mais burocrática. Mas essa aprovação na Caixa Econômica ela é burocrática no início, mas ela resguarda o engenheiro. Por quê? Se a Caixa Econômica ela aprovou, e aí depois que ela aprovar, a Caixa Econômica também ela vai fazer a vistoria para liberar as medições. Então, o engenheiro da prefeitura, ele, assim, toda obra ela passa na hora de executar, a gente chama de medição. Então, a medição, por exemplo, começa do dia 1 ao dia 30. Então, o engenheiro vai lá medir o que foi executado para poder pagar. E ele tem que anotar isso. Então, o importante é o engenheiro, no relatório, na medição dele, ele fazer uma memória de cálculo de tudo que foi executado e fazer um relatório fotográfico também antes, durante e depois daquele serviço. E, se possível, no mesmo ângulo, sabe, Regis? Porque você vai estar evidenciando que aquele serviço foi executado e está sendo pago em conformidade com o que ele foi executado. Então, não existia essa parede. Então, estou tirando uma foto sem essa parede estar executada. Vou tirar uma foto durante a execução e vou tirar uma pós-execução, para eu evidenciar que aquilo ali foi executado. E eu vou criar uma memória. Olha, qual que é a largura dessa parede, qual que é a altura dela, o que foi feito? Foi feito chapisco, foi feito embolso, foi feito reboco, foi feita a pintura. Então, as etapas para mim pagar conforme planilha orçamentária. Então, na administração pública, na fiscalização de obras, tudo que você puder evidenciar é importante. Né? Evidenciar. Então, tira foto antes, tira foto durante aquele processo de execução e tira foto depois. E, se puder, no mesmo ângulo. Porque você vai estar mostrando para todo mundo que foi executado aquilo em conformidade. E se tiver algum tipo de auditoria, você vai estar, está aqui, está comprovando, a memória de cálculo é essa. Entendi. Agora, você entrou neste assunto aí, né, até de resguardo, que a Caixa acaba resguardando o engenheiro e tal. E aí, só um detalhe, Regis, por quê? Aí o engenheiro ele vai fazer a medição, e aí a Caixa vai vir para aferir aquela medição. Então, eu acho assim, quando eles falam, eu não gosto, eles falam assim, a Caixa é muito burocrática, eu já prefiro trabalhar com a Caixa, por quê? Porque você vai fazer a sua medição e eles vão aferir aquela medição. Então, aquela medição ela passa por um crivo e só vai ter o desbloqueio daquele dinheiro depois que eles também virem. Então, tem duas auditorias, uma da fiscalização municipal, daquele engenheiro que foi lá, e uma da própria Caixa Econômica. Então, assim, é melhor em questão de evidenciar que aquilo foi realmente executado. Agora, aí voltando aqui, né, então tem esse respaldo aí para o engenheiro, mas aí a minha pergunta aqui ela é até um pouco mais abrangente. Qual que é a função realmente, assim, o papel do engenheiro, né, no poder público, né? E aí, quando eu falo engenheiro, aí claro que eu vou defender aqui a minha praia, da engenharia mecânica, você fala da engenharia civil, né? Mas aí qual que é a atuação? E eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, poxa, como que o engenheiro mecânico ele vai atuar nas obras públicas? Sim. Né? Quando a gente fala da engenharia civil, parece que é mais claro, né? Mas e para o engenheiro mecânico? E a tarefa, o serviço de engenharia, existe espaço para esse engenheiro no poder público? Como que está esse cenário? Para você que está dentro, fica mais fácil, né? Para falar. Falando da engenharia civil, depois eu vou falar da engenharia mecânica. Há muito espaço, até porque
para fazer por exemplo, uma obra inicial, eu preciso de fazer projeto, depois do projeto pronto, vai ter uma empresa que vai executar, eu preciso de uma fiscalização. E a fiscalização tem que ser de um engenheiro. Então, eu tenho que ter um responsável técnico fiscalizando aquela obra para liberar as medições, né? Para ter a certeza que aquilo ali foi executado. Agora, aí, desculpa, mas essa fiscalização, normalmente ela é feita, pode ser por vamos dizer assim, uma empresa terceira ou Sim. tem que ser um engenheiro, né, vamos dizer assim, funcionário da prefeitura? Ela pode ser feita por um engenheiro terceirizado. Então, a gente pode contratar uma empresa só para fiscalização de obra e gerenciamento de obra. É possível. E como também é possível, na administração, você ter um engenheiro lá que é efetivo para fazer aquela fiscalização. O grande problema é que, nas prefeituras, existe, num plano de cargos e salário, às vezes, um engenheiro é limitado. Então, eu tenho lá só 2 naquele plano de cargos e salário da prefeitura, que seja. Então, toda vez que você for contratar um engenheiro, você não vai contratar o engenheiro, você vai ter que contratar um cargo de confiança, que não vai estar o nome de engenheiro. Então, tem essa situação. Então, o engenheiro mesmo vai ter aqueles cargos que são efetivos. Tirando os efetivos, você vai ter que fazer uma contratação. No caso, até para equiparar o salário, aí, geralmente é um cargo de confiança. Entendeu? E para o engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico, assim, que eu vejo 2 áreas importantes estruturas metálicas, isso uma gama de estrutura metálica, né? Coberturas, e na área também de refrigeração, então ar-condicionado, então tem toda essa parte que eu preciso do engenheiro mecânico. Então, nas prefeituras, isso, além também dos engenheiros que trabalham também na liberação de veículos, né? De manutenção de veículos, automotores, enfim, que seja. Então, eu preciso desses engenheiros aí nessa área. Então, tanto às vezes a prefeitura ela não tem uma equipe de mecânico, então, mas ela precisa de ter um engenheiro mecânico para aferir se aquele serviço foi executado em conformidade com o que chegou, né? Então, mandou para fazer uma manutenção no mecânico, mas quem vai aferir se realmente foi feita aquela manutenção? Então, nessas áreas aí, refrigeração, climatização, das manutenções de veículo, cobertura metálica também, que é o engenheiro mecânico, ele tem essa autonomia, né, dentro da resolução do CREA para atuar. Muito bom, né? Você como professor, né, vamos resgatar seus anos de lecionando aí. O que você diria aí para os alunos, né, da engenharia e das diversas engenharias, né, dentro desse cenário todo? Existe ainda muita, vamos dizer assim, existe um leque de atuação? Você citou aqui e tal, beleza, mas como que o engenheiro, ele pode, aquele que está se formando, ele pode entrar no poder público hoje? Qual que é a sua visão? Não, e tem espaço, sabe? Tem muito espaço, precisa muito, estamos precisando. Hoje, infelizmente, o pessoal perde, a administração pública às vezes perdeu um pouco a credibilidade, mas precisa do engenheiro em todas as áreas, né? Na área de elaboração de projeto, na área de execução, na área de fiscalização. E falar que tem que estuda, não é só aquele estudo na faculdade, fazendo estágio, a experiência, o dia a dia, e no final vai dar certo, né? E depois de estudar, assim, terminou a faculdade, primeira coisa a fazer, faz o registro no CREA, né? Se não fazer o registro no CREA, você não tem, você não está assim, você não está tendo, o conselho não te permitiu a executar. Então, eu falo assim, toda obra que seja reforma, ela precisa de um responsável técnico. Toda obra, ela precisa de um responsável técnico. E toda obra que vai iniciar, ela tem que ter uma placa. Então, antes, quando eu era... lá na vida de professor, eu falava, gente, se vocês viram uma obra que não está com placa, tem que denunciar. Por que é importante denunciar? Porque aí o CREA vai lá, vai fiscalizar e vai pedir, vai solicitar que aquela pessoa que está executando aquela determinada obra contrate um profissional. Então, hoje, querendo ou não, às vezes o nosso mercado é meio prostituído, por isso. O pessoal vai fazendo puxadinho, e não contrata um profissional. Então, aconteceu isso, né? Mas se você denunciar que está tendo aquela obra que não tem uma placa, se não tem uma placa é porque não tem um responsável técnico.
tem que ter responsável técnico. E se você fez o cadastro no CREA, então você está tendo agora, você tem o direito de emitir a RT. A RT é a anotação de responsabilidade técnica, né, que é emitida pelo CREA, RRT do arquiteto. E como que você vai emitir uma RT se você não está cadastrado no CREA? Então, tem um custo de anuidade? Tem, mas você tem que ir lá e vai pagar, porque é um custo pequeno em relação a tudo que você consegue produzir. Então, a primeira coisa, formou, faz o registro no CREA, né, faz a certidão de registro lá, paga a anuidade que seja, né, do valor que vai ser. O primeiro ano é mais tranquilo, né, porque a gente chama que ela é a prévia, né, provisória, depois do primeiro ano que é a definitiva. Então, você tem um ano ainda para... É igual carteira, né, para não fazer burrada. Não faz. Não faça burrada nesse... Mas tem as câmeras especiais. E faz o registro no CREA e começa a trabalhar aí no dia a dia. Não tem... Entra... Assim, tá difícil, mas pede uma pessoa para conseguir um estágio, para você estar ali no dia a dia, para você ter essa experiência, para você atuar. E no final vai dar certo, né? Agora, você depois aí de 14 anos como engenheiro, né, com certeza já teve algumas obras aí que você, vamos dizer assim, auxiliou, talvez até dentro da própria captação de recursos, né? Porque aqui também não estou falando só da questão do quesito projeto. Sim. Né, mas como das suas atuações. Me conta um pouquinho aí, como que foi? Quais que são os grandes projetos ou não teve grandes projetos? Quais que foram... Teve uma pergunta que eu fiz aqui para o Ricardo, né, o Ricardo Amaral. Isso. Inclusive, pessoal, vocês que chegaram até aqui no episódio, pesquisa lá, falando sobre engenharia com Ricardo Amaral. Muito bom o episódio. O Ricardo Amaral é presidente do Ampé. Um forte abraço aí para você, Ricardo. Tenho certeza que você vai estar assistindo aí também. Então, assim, eu fiz uma pergunta para o Ricardo, que foi o seguinte: qual projeto que ele não executou, mas que, assim, poxa, eu gostaria de ter trabalhado, né? Então, você vai ter oportunidade também de falar um pouco aí qual que foi uma obra, um projeto que talvez você não conseguiu executar, mas que, poxa, seria um negócio interessante, tá aí. Igual, por exemplo, eu na minha área, eu sou projetista, então, assim, tem uma série de coisas só, que eu nunca fiz e eu falo, não, tá isso, eu gostaria de fazer, né? Bacana. Por exemplo, um galpão de estrutura metálica, por exemplo. Eu nunca projetei um galpão de estrutura metálica. Você estava falando sobre, por exemplo, telhado de uma quadra. Sim, cobertura. Eu nunca projetei a cobertura ali de uma quadra. Nunca fiz. Seria calcular as treliças, né? Calcular as treliças. Entendeu? Seria desafiador. Nunca fiz, mas gostaria. Para você, quais que são, assim, dentro daquilo que você já trabalhou até aqui, quais que são as grandes obras aí? Que eu atuei? Então, eu fui responsável pela captação. O que acontece? Eu trabalhei no consórcio público ICISMEP, é um consórcio intermunicipal de saúde, voltado para vários municípios. O pessoal acha que ele é só de saúde, né? Mas, na verdade, é um consórcio multifinalitário. Então, pessoal de engenharia, transporte, enfim, há vários setores ali, o pessoal só acha que é saúde. E o projeto... Existe uma construção, estava em andamento, que é a construção do Hospital ICISMEP. O Hospital ICISMEP, hoje ele é chamado Hospital 272 Joias, em homenagem às vítimas atingidas da tragédia crime lá da Vale, né, em Brumadinho. Então, o hospital chama 272 Joias em homenagem a essas vítimas, porque também teve uma captação de recursos junto à Vabrum, comitê gestor que administra esse dinheiro, né, em relação assim da questão dessa tragédia. E esse projeto estava lá em 2010, então estava construindo o hospital em 2010. E aí chegou em 2018, o presidente do consórcio era o Marcelo Pinheiro, prefeito de Sarzedo, e ele chegou e falou: Davi, você consegue ir para o consórcio? Me convidou, né, para conseguir liberar e resolver os problemas que estava tendo, tanto em obra, tanto os problemas burocráticos, por ser um recurso do Ministério da Saúde, de uma emenda parlamentar, de um deputado, então estava agarrado isso na Caixa Econômica. Então, eu entrei, a empresa que estava nesse projeto, ela perdeu sua qualificação técnica e econômica, a gente teve que fazer um distrato, e aí, a partir do momento que faz um distrato, eu vou ter que fazer uma nova licitação.
Então, tive que ir lá atuar com uma nova licitação, houve uma mudança de projeto, então tive que trabalhar. Então, fiz essa nova aprovação na Caixa Econômica do hospital Cismep, que hoje é o Hospital 272 Joias. Então, para mim, foi assim, de grande importância o hospital de ter participado na aprovação e na construção do hospital. Além do hospital de Igarapé, que é o Hospital Cismep, o Hospital de Brumadinho, a captação de recursos, a planilha orçamentária do hospital, na Caixa Econômica, eu fui o responsável de Brumadinho. O Centro de Especialidades Médicas, eu fui o engenheiro responsável pela captação de recursos, mesma coisa, o Marcelo me convidou, pediu para resolver o problema, estava tendo alguns problemas lá, inclusive de uma rampa. Então, o Centro de Especialidades Médicas, eu também fui o responsável técnico. Então, eu que fui lá na Caixa Econômica aprovar. Então, mesma coisa que aconteceu em Brumadinho, em Igarapé, em Sarzedo, com o Centro de Especialidades Médicas. Então, eu tenho muito orgulho disso, sabe? De ter feito 3 grandes hospitais na minha região, do Médio Paraopeba. Então, o Hospital de Brumadinho, que é um complexo hospitalar muito grande, o Centro de Especialidades Médicas em Sarzedo, e o Hospital do Cismep, 272 Joias, que recebe mais de 80 municípios, não só da região do Médio Paraopeba, mas de toda a região. Inclusive, São Gonçalo do Rio Abaixo, onde eu estou hoje, ele é consorciado ao Cismep. Na verdade, eu só estou lá hoje em São Gonçalo por causa do Cismep, né? Porque eu era do Cismep, fui convidado para ir lá para resolver um problema de licitação e acabou que o município me chamou e me ofereceu uma proposta e fiquei lá. Então, assim, de obra grande e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, feito essa construção de 3 hospitais, então, cuidar de saúde, sabe? Então, isso me gera muita gratidão, sabe, de poder ter contribuído, porque saúde é base, né, da sociedade. Além desses 3, em Iberité, diversos alargamentos de avenida, Neuraldino de Lima, Tancredo Neves, Marechal Hermes. Então, eu fiz essas aprovações, duplicação de ponte, construção de campus society, cobertura de quadras, canalização de rios, complexo esportivo lá do Duval de Barros. Então, atuei bastante nisso. E hoje, lá em São Gonçalo, estou podendo contribuir. Ano passado, fizemos mais de 200 obras. Acho que foi o município que mais fez obras por pessoa. Se a gente pegar quase 200 obras pela população, dá quase uma obra para cada 70, 80 habitantes. Que lugar que vai ter isso, né? Essa quantidade de obras. Então, assim, muito, muito gratificante. Então, quando eu volto lá atrás, vejo a minha vida, começando do Cefet, Senai, então, tinha que Cefet, era Campus 1, Campus 2, saía do Campus 1, tinha que pegar carona para subir para os Campus 2, porque era um lá no Gamileira, o outro no Nova Suíça. Aí descia para o Senai. Então, você vê essa vida toda, essa correria, mas foi gratificante. E hoje ter contribuído, né, com a construção de 3 grandes hospitais. Acho que os hospitais que foram construídos no Médio Paraopeba, então, eu participei. Eu aprovei na Caixa Econômica e aprovar na Caixa Econômica é uma burocracia, porque ninguém gosta de aprovar, por aqueles fatores que nós falamos lá no início. Então, ter feito os hospitais que foram construídos na nossa região, eu fui o responsável. Então, assim... Muito bacana. E da Avabrum, no nome, Sarzedo também, eu participei do grupo de início do trabalho do Hospital Novo. Então, foi uma captação de recursos da Avabrum, que é a Associação das Vítimas dos Atingidos, né? Vítimas e familiares atingidos lá da tragédia crime de Brumadinho. E também conseguimos captar um recurso. Então, eu captei recursos tanto na União, na questão lá, por exemplo, de Igarapé, do Cismep, na construção, porque a empresa tinha perdido a qualificação, teve que licitar de novo. Aí teve mudança de projeto, então você tem que reapresentar de novo todo o processo, né, e o projeto. Então, e tanto depois de aprovado na Caixa Econômica, a gente também captou recursos junto a esse comitê gestor, né, que da Avabrum, a gente também conseguiu captar para mobiliar e equipar o hospital. Então, fiquei muito lisonjeado e muito feliz, gratificante ter participado desses projetos aí. É um trabalhinho bom, né? É um trabalho bom, mas no final, quando você vê que está construído, você vê que todas as pessoas estão sendo atendidas, vidas estão sendo salvas, então é gratificante.
E qual que seria assim, seus planos futuros mediante tudo isso, Davi? Continuar nessa área, continuar em captação de recursos, captação de recursos, desenvolvendo projetos. Então, eu gosto muito dessa área, trabalhar na administração pública, fazer obra. Então, obra boa, obra pronta, né? Obra boa, obra entrega. Então, meu objetivo é sempre estar continuando nessa área. Mas você pretende lecionar, voltar a lecionar? Eu quero voltar. Professor não tem jeito, né? Eu tive que sair porque conversei com a minha coordenadora também, que era minha coordenadora, você conhece ela, Carla. Conversei com ela, não tinha jeito, né? Como eu estava morando em São Gonçalo do Rio Abaixo, pegava essa BR-381, então, toda sexta-feira, então, realmente não tinha como. Então, eu optei desligar, mas eu pretendo depois voltar, porque foram 10 anos, né? 10 anos aí, pensa quantas turmas. Eu lembro de turma de 90 alunos, de quase 100, laboratório, então, é muito bom. Agora, tem alguma coisa ainda que, por exemplo, você fala assim, não, tá aí um projeto desse, eu ainda gostaria de trabalhar. O que é que você não fez que gostaria de fazer ainda? Olha, eu fiz ponte, mas eu gostaria de fazer, acho que viaduto. Acho que falta só o viaduto aí. Pontes, duplicação de ponte, projetos, já desenvolvi. Mas acho que agora falta mais viaduto. Um viaduto, trabalhar ferrovia talvez depois, mas com projetos. Mas, sim, todos os tipos de projetos, ponte, então, hospital, construção de escola, rodovias e tal, mas agora acho que vai faltar só um viaduto aí. Há uma diferença, né, de ponte e viaduto. Ponte é o que passa acima de coisas que contém água, né? Então, rios. Então, viaduto não, coisa seca. Então, a diferença basicamente é essa. Falta viaduto. Legal, legal, Léo. Aqui é aprendizado. Pode prosa é cultura, né? Muito bom. Agora, assim, ao longo da sua carreira, Davi, compartilha pra gente. Eu gosto de fazer essas perguntas porque são perguntas encorajadoras, né? Porque às vezes tem pessoas profissionais que chega em um dado momento na carreira, ou talvez está iniciando a carreira, e fica sem perspectiva, às vezes frustrado com o segmento e tal. O Pô de Prosa, ele tem essa tonalidade. A gente traz aqui justamente, eu costumo dizer assim, lá atrás, a gente falava assim, não, eu quero trazer pessoas que têm brilho nos olhos, que amam o que faz, porque é isso que vai trazer diferença para as pessoas que estão nos escutando, porque às vezes, poxa, eu me formei, eu estou atuando aí como engenheiro, mas, poxa, perdi a alegria do negócio. Compartilha com a gente, assim, da sua vivência, 14 anos, né, de profissão, trabalhando, alguns projetos já que, né, são projetos grandiosos, hospitais bacanas, mas quais que são os seus aprendizados, assim, qual que é a sua alegria dentro de tudo isso? Assim, eu costumo falar que eu tive muito sacrifício, sabe? Não é assim, a minha trajetória ela não foi fácil. Ela foi uma trajetória bem árdua, sabe? Então, você ter ideia, lá atrás, eu vendia para o colégio, já vendia jornal, então já tive esse... Depois fui professor de informática e comecei a fazer curso técnico. E tudo quando a gente faz com muito amor, então engenharia para mim está na veia. Depois entrei no Cefet, Senai, faculdade. Então engenharia para mim está na veia. E quando a gente faz com amor, a gente fazer com paixão, a gente faz bem feito. Então, tudo que eu faço, tudo que nesse sentido é pensando nisso, de poder transformar a vida das pessoas de alguma forma. Então, numa construção, o que eu consigo fazer? O que isso vai estar contribuindo para aquela pessoa? Então, é isso, é fazer com amor, com paixão e sabendo que você vai estar transformando a vida das pessoas, né? Com as obras e dando funcionalidade nelas. Então, é isso. Muito bom. E eu acredito que, quando a gente olha para trás, né, a trajetória sempre é complexa. Eu digo assim que
Para nós que não nascemos Berço de ouro. no berço de ouro, né? Então você Sim. vai ter que passar pelo, vamos dizer assim, né? Pela a situação árdua da coisa. Mas é importante que não desista, Não né? desista. Não Nunca. desista. Nunca desista. Não importa a velocidade, né, Davi? Não. Com que você vai romper rumo aos seus projetos, sonhos. Uma hora vai romper. Uma hora vai Na romper. hora que rompeu, aí Né? é só... Eu acho que tem até um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas ele fala o seguinte, que a pessoa, ninguém consegue vencer aquele que não desiste, né? Então, se você continua sempre, às vezes mesmo que devagarzinho, mas vai rompendo, né? Não importa, talvez você vai conseguir dar um passo por dia. Sim. Tá difícil, tal, beleza, mas só não para. Aí no final vai dar certo. No final vai dar certo, né? E eu vejo que a engenharia acaba nos moldando a isso também. Por quê? Porque a engenharia, e aqui não somente o curso, mas tudo que está em torno, né, deste cenário, Sim. nada é fácil, né? Então, Nada. por exemplo, para você construir, para você desenvolver, né, desenvolver os processos, tudo tem a sua dificuldade. E aí a gente precisa ter aí essa, vamos dizer assim, essa cautela, Sim. né, essa persistência, essa resiliência, né, e falar, não, espera aí, não consegui hoje, tudo bem, amanhã nós voltamos. Exatamente. E a gente consegue aí romper, né? E uma frase que eu gosto muito é pensamento bom, forte e corajoso. Então, se você tem um pensamento bom, forte e corajoso, tudo vai dar certo. Legal. Isso é uma, né, eu vou até anotar isso aqui, pensamento Bom, forte e corajoso. bom, Forte e corajoso. Então, um pensamento bom, forte e corajoso corajoso. para a gente romper aí essa estrada e essa caminhada da vida, né? Que é um dia após o outro. Igual eu falei com você, não foi fácil, né? Mas graças a Deus estamos vencendo. A gente não fala que venceu, estamos vencendo dia a dia. Mas com pensamento bom, forte e corajoso, a gente vai chegar lá. E a vitória ela é diária. Diário. Né? Então, ou seja, se a gente não desistiu, Né? se não desistiu, porque pensa só, eu fico sempre pensando fazendo uma alusão assim a um boxeador, né? Aí é o Rocky Balboa, né? Pensa só, se você não jogou a toalha branca, Claro. você tá no páreo, Isso aí. né? Você está na luta. Isso aí. Então, ou seja, se você não desistiu, né, você tem a possibilidade da vitória, né? E a nossa vitória ela é diária. Diária. Então, ou seja, a gente pode ir rompendo devagarzinho aí que vai dar tudo certo. Então, é assim, para essas pessoas que chegaram até aqui, né, Davi? Deixa um recado para elas. Eu vou deixar essa frase, né? Não desista, né, dos seus objetivos, dos seus sonhos e tenha sempre o pensamento bom, forte e corajoso que tudo vai dar certo. E nada como um dia após o outro, né? Não deu certo hoje, mas não vamos parar de tentar amanhã. Então, amanhã a gente vai acordar com um pensamento bom, forte e corajoso e no final tudo vai dar certo. Muito bom. Davi, nosso tempo realmente é assim muito apertado, mas foi assim uma honra Eu agradeço muito. imensurável, né, ter você aqui no Pod Prosa. Muito obrigado. Eu que Essa aqui já é agradeço. uma casa sua, né? Então volte mais vezes, venha. Estava até pensando aqui, de repente, quem sabe a gente não consiga fazer um episódio, trazer o Ricardo Amaral para estar aqui com a gente, fazer um episódio junto com ele, Sim, claro. compartilhar aí dessas histórias, né? Porque o Ricardo também ele está envolvido aí, querendo ou não, nesse médio Paraopeba, então tem muitas coisas Sim. acontecendo que eu acredito que é muito importante para que as pessoas tomem conhecimento disso, certeza. né? Ele está como presidente aí do AMPEA, que é a associação também do Médio Paraopeba, a Associação de Engenheiros. Então, ou seja, é muito interessante. Aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou trazer o Ricardo não, já mudei de ideia. Eu só vou trazer o Ricardo aqui se o pessoal deixar no comentário lá
se realmente será relevante, né, para que o Ricardo venha. Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Né? Não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Deixe no seu comentário aí, deixa nos comentários se você quer ver o Ricardo Amaral aqui juntamente com o Davi. Nós vamos ter uma prosa assim sensacional, eu acredito que será assim maravilhoso. Então você vai deixar aí no comentário, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e vamos fazer com que este conteúdo chegue aí para um número maior, o maior número possível de pessoas, né, Davi? Maravilha. Muito obrigado. Ô, Regis, muito obrigado. Eu que agradeço por tudo, pela oportunidade de estar aqui, estou lisonjeado. Foi um bate-papo muito bom e espero depois voltar mais vezes. Agradeço. Pensamento bom, forte e corajoso. Com certeza, esse aí já está anotado aqui. Mais uma frase para nós: pensamento bom, forte e corajoso, né? E muita fé, a gente vai vencendo. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Deus abençoe. Uma boa noite. Valeu.